Eu entendo que, nas palavras do meu Senhor, essa expressão do versículo 27 atende para essa questão de tornar, o Oriente um medidor escatológico para todos nós que estamos fora de lá. Porque sabemos que o messianismo que se cumpriu em Jesus deu a ele a autoridade dele ser o controlador da história e como também ser o veredito do que na verdade testemunha o fim da história. Então há muitas coisas que nosso Senhor tratou a nível escatológico, que Ele deu à igreja por orientação, que seguem progredindo, avançando com cumprimentos, e cumprimentos que obviamente para nós são essenciais para de púlpito tratar isso com você, explicar isso para você, e a importância também desses acontecimentos no que diz respeito à volta de Jesus. Eu acredito que é uma responsabilidade da igreja fazer todo mundo entender, quem está dentro dela, fazer todo mundo entender isso, o porquê, o curso dessa história e dos homens se direciona para um caos tão assim triste. Bom, o fato é que nosso olhar todo se volta lá agora para o Oriente. A Palestina não é só o centro do mundo e início, o marco zero da história, tá? Mas também um medidor disso, político, religioso, enfim. Eu não vou querer entrar muito nesse mérito com vocês para não perder meu tempo, mas o fato é que, como foram as outras vezes, desta vez ficou muito claro como que abala economicamente, politicamente, socialmente e também em outras esferas da vida o que acontece ali. É natural isso, pastor? É natural? Não. É escatológico. Ele está falando aqui. É um medidor. E a gente não pode ignorar isso. Como igreja de Cristo, ignorar o que está acontecendo lá e o que já aconteceu envolvendo aqueles dois países, e a guerra e o conflito que existe entre eles. Só que quando a gente aborda essa questão, a gente não faz com política e nem também com opinião. A gente faz com a tarefa da fé, com fundamentos que são teológicos e messiânicos. E se a gente for levar a sério isso, tem muita resposta para nós. Por essa semana eu ouvi um monte de besteira, de doideira, de estupidez. Até o momento ninguém na igreja dizia Jesus está voltando. Foi acontecer aquilo ali na Palestina, choveu de informações desse tipo, de alarmismo, de que Jesus esteja voltando. Bom, como que eu tenho que encarar isso? Um ato de desespero, porque nunca foi falado, não é tratada a escatologia dentro da igreja hoje, no sistema eclesiástico não é tratado. Nós estamos entre os únicos que trabalham essa esfera, de traduzir os acontecimentos finais, com base naquilo que Jesus falou. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Como igreja, como ministério, estou falando como pessoa em comum. Mas é óbvio que aquele cenário estimulou, alarmou e fez aí, como o Senhor mesmo diz aí, deu essa repercussão. O que vem do Oriente atingiu o Ocidente, e todo mundo passou, como tantos outros eventos apocalípticos aconteceram nessa terra, a acreditar nisso, de que amanhã seja o nosso fim. Existe um fim pronunciado por Ele? Sim. Existe uma promessa de segunda vinda dEle para arrebatamento da igreja? Sim, mas isso tem que ser estudado pela igreja. Esse tema tem que ser aprofundado por todos vocês. Vocês não podem, de maneira nenhuma, tratar as escrituras sagradas estimulados ou conduzidos por paixão e emoção. Como disse aqui, por desespero. Porque grande parte é o desespero falando mais alto do que o fato, do que o estudo, do que a ciência. E eu estou falando de uma coisa aqui que há anos eu trabalho. E posso dizer a você que há um caminho para o entendimento do que está acontecendo lá fora agora. Eu digo escatológico e bíblico. Que não seria exatamente isso, só dizer Jesus está voltando, porque aqueles que o fizeram, na condição de evangélicos e cristãos, deram margem para o jornalismo e para a mídia ridicularizar. Isso me revoltou, porque esses vagabundos que estão na televisão não chamam pessoas como eu para explicar. Chama o rabino, quando não muito chama lá um filósofo, e bota jornalista para ficar ridicularizando e usando evangélicos. O povo evangélico não é uma referência hoje
para ser uma igreja de Cristo. Eu não vou dar elementos aqui dos meus motivos para chegar a esse julgamento. Não são referência para serem vistos como cristãos originais. Pelo que pregam, pelo que ensinam, pelo que vivem, começando pela questão das expectativas. Tá? Há muita coisa para se trabalhar esse julgamento, mas não são. Mas dão margem. Principalmente como também já houve esse tipo de maluquice, de dizer que Jesus volta amanhã, e não voltou, e isso aconteceu por inúmeras vezes, e já tem registro na história, por meio de Testemunhos de Jeová, e outras seitas, que já tiveram essa prática, de querer exatamente usar o tema, usar o anunciamento, o apelo da vinda de Jesus, como um testemunho de desequilíbrio psicológico, assim como a gente na verdade tem que ver esse povo. Pessoas que estão seriamente doentes, porque elas afirmam e pregam uma coisa que elas não podem provar. E a sociedade na verdade enxerga isso como? Com total descrédito. E tem razão. Agora o meu Senhor não deu à igreja uma ciência para ela ficar brincando com isso. E quando quer tratar, trata de maneira rasa, de maneira superficial. Há uma promessa de uma segunda vinda dele. Ele deu descrições de sinais e acontecimentos que viriam se cumprir na história, como apontamento da vinda dele, ou da proximidade do advento da glorificação dele. E tudo isso está profundamente detalhado, contextualmente trabalhado por ele, e a igreja precisa se aprofundar nesse tema antes de abrir a boca para falar besteira. O que está acontecendo lá em Israel não é a primeira vez, não vai ser a última vez. O que atinge o povo judeu agora, isso se repete dentro da história, tá? E nós não sabemos dizer se agora o que está acontecendo lá seja um dos fatores que confirme que Jesus está prestes a voltar. O que eu não quero é que nem você e nem ninguém lá que está me ouvindo pela internet agora acredite nisso, que a única coisa que faltava acontecer era os árabes invadir Jerusalém e Israel, massacrar o povo judeu para Jesus voltar, que foi essa a interpretação que o jornalismo deu, entendeu? Que há uma espécie de salvação messiânica de Jesus para a igreja, que depende de que Israel seja restaurado, o templo construído para ele poder voltar. Aí o jornalista falou assim: mas peraí, que tipo de salvação é essa que só inclui judeus e cristãos? E obviamente que ele tem razão de falar isso, porque a maioria dos evangélicos e esotéricos e místicos enxergam Jerusalém e Israel como uma referência política, religiosa da redenção messiânica de Jesus, e não é. Não é. Israel faz parte de um contexto histórico, e é assim como nós temos que trabalhar, porque foi assim como ele trabalhou. O Apocalipse de Jesus atinge toda a história e todas as esferas da vida. Ele aborda e descreve quais são esses acontecimentos escatológicos. Então Israel é um dos. Então não quer dizer que o que aconteceu ali, agora, seja a última carta da vinda dele, porque foi assim como entenderam. Se o templo for reconstruído, então Israel for colocado numa ascensão política e religiosa, Jesus pode descer aqui na terra e governar. Entendeu? Então é muito sério isso que eu estou falando aqui, porque a sociedade toda assiste isso, e obviamente com muita confusão, com muita crítica, porque não tem uma organização de pensamentos escatológicos na igreja hoje. Mas por essa semana eu acredito que vocês acompanharam, eu não vou ficar perdendo muito meu tempo em relação a essas frases. Jesus está voltando e retratando aquilo ali como um cenário apocalíptico. Bom, então eu queria começar, irmãos, e vou falar aqui de maneira pontual, e preste atenção, que o primeiro detalhe que surge do nosso Senhor aqui, é que quando se cumprir esses sinais, e esses sinais passarem a serem públicos, a serem
testemunhados pelos homens, corre-se o perigo de que se concentrem ali nesses sinais a ignorância e um governo também para a ignorância. Porque a carne aqui representa exatamente isso: a corrupção deliberada, a ignorância deliberada, e os abutres, aqueles que governam isso. Então, muita coisa que está acontecendo aqui nesse mundo, a nível escatológico, não pode, irmãos, não pode ter esse sentido para nós, o sentido da vantagem. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, para que vocês realmente não façam parte daqueles que são ignorantes, ou daqueles que são governados pela ignorância, porque é o que o meu Senhor está dizendo aqui, que você tenha postura e posição. Uma coisa que me entristeceu demais, é gente querendo arrancar proveito do que está acontecendo lá, para fazer marketing virtual, para querer exatamente alavancar canal. Ou faz um minuto de silêncio, ou até mais que isso, e respeita o que está acontecendo lá. E se quiser tratar e quiser falar do assunto, tenha respeito pelas pessoas, tenha respeito pelo que está acontecendo ali, porque você não está lá, você não sabe o que é isso, você está fora. Então é muito comum isso entre os ímpios, eles não dão a mínima importância para o sofrimento das pessoas, só querem saber arrancar proveito. Mas entre aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão na igreja, eu vejo isso como uma afronta, um desrespeito máximo, entendeu? Então espero no meu Senhor Jesus que você não tenha uma ignorância deliberada, e também isso, uma ignorância governada, tá bom? A igreja tem o dever, eu volto a repetir, de seguir os marcos, os passos detalhados do seu Senhor.